Olá, sejam muito bem-vindos às Escrituras de Café. Eu sou o Claudemir. Graça e paz, eu sou Darlan, é um prazer ter você aqui conosco. E hoje vamos mergulhar no primeiro ponto das doutrinas da graça, que é a depravação total, enquanto tomamos aquele café. Mas antes, se você deseja caminhar conosco nessa jornada de fé, se inscreve no nosso canal, curta e compartilhe. Não esquece de ativar o sininho, hein? Assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do Escrituras de Café. Vamos juntos explorar as maravilhas da graça divina. Pegue a sua Bíblia, a sua xícara de café e vamos começar. Bom, pessoal, a leitura de hoje é em Jeremias 9, 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mais do que tudo, agrada ao Senhor que a gente busque compreendê-lo, entender seus desígnios, seus preceitos, sua vontade para conosco. Mas tomando essa parte inicial, não devemos se gloriar nessas coisas terrenas, né? Em outras versões, não nos orgulharmos. A questão do orgulho é o ponto principal aqui, né? Para C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia e vários outros livros sobre o cristianismo, a fé cristã, o orgulho é como uma galinha onde são chocados todos os outros pecados. Inclusive o orgulho, que foi o pecado que fez o diabo ser quem ele é, né? Querer ser maior que Deus. E o orgulho que a gente deve sempre se distanciar, se humilhando, buscando exaltar o Senhor e não a nós mesmos. Então, o orgulho e o conhecimento de Deus são duas qualidades, duas coisas que andam inversamente proporcionais. Quanto mais a gente cresce no conhecimento de Deus, menos orgulhosos, o mais humilde a gente fica. Mais a gente se parece com Deus, mais a gente, além de conhecê-lo, né, manifestar a sua vontade para o mundo. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos, né? Era isso. Antes de entrar em nosso tema, acredito que devemos recapitular um pouco sobre a soberania de Deus. Lá em Salmos, no 139, dos versículos 7 ao 14, diz o seguinte: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então Deus é soberano em sua onipresença e criação. Pode a criatura questionar o seu Criador? Como lembra dessa indagação em Romanos 9, a partir do versículo 20. Deus ele é soberano, ele não depende do homem para nada. Ele é superior sobre a sua criação. Ele é todo poderoso, como vemos em Gênesis 17:1. Entendendo a soberania divina, conseguimos entrar em nosso tema, nas doutrinas da graça, entender um pouco da depravação, com clareza de que somos, né, apenas uma criação, que depende desse Deus poderoso, único, onipresente e glorioso. Se você ficou com dúvida em relação à soberania de Deus, volta ao nosso vídeo da nossa série e você vai conseguir ter um pouco mais de base bíblica e informação sobre a soberania de Deus. Vamos dar. Pelo termo depravação total, ou quando a gente chama alguém de depravado, às vezes a gente considera que essa pessoa seja uma pessoa má, que faz coisas asquerosas, que pratica as piores coisas do mundo. Mas trazendo para o nosso tema, não é bem isso que depravação total
quer dizer? A depravação nos revela que todos fomos atingidos pela obscuridade do pecado, que o pecado é uma doença hereditária que herdamos de nossos antepassados. Desde a queda de Adão, estamos manchados pelo pecado. Paulo ele retrata em Romanos 5,12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já em Efésios 2:3, Paulo ele diz que entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Com isso, a gente entende que estamos mortos em delitos e pecados, como o próprio Paulo afirma no capítulo 2 de Efésios, versículo 5, que estamos mortos em delitos e pecados. É interessante a gente entender que um morto ele não faz qualquer solicitação no seu velório. Ele não vai te pedir um chá, não vai te pedir um café. Se fizesse isso, era até um tanto estranho. E isso acontece com nós pecadores. Não buscamos Deus, mas Deus, com sua infinita misericórdia, ele tira essa venda de nossos olhos e corações, trazendo-nos de volta a comunhão do nosso Criador. A depravação total, a total depravação, classifica que o pecado nos afetou em todo o nosso ser, nossa maneira de pensar, manchou nosso coração, nos inclina para escolhas pecaminosas, que ele retirou o nosso arbítrio. Mas isso não quer dizer que perdemos a imago Dei, que é a imagem e semelhança com Deus. Temos todo um conhecimento moral do certo e errado, saber qual roupa eu devo vestir, qual profissão quero para a minha vida, se 2 mais 2 é igual a 4. Isso não afeta as minhas escolhas cotidianas. Mas, assim, nunca deixe, que é interessante pensar que qualquer ação sua, por mais boa que seja, lhe engane fazendo achar que você é bom. Você pode estar se questionando, mas eu sou convertido, não sou mal, pratico bem, sirva a Deus. Te aconselho que leia o Salmo 14. E Davi retrata que não há um justo diante de Deus, nenhum sequer. Paulo cita o Salmo 14 em Romanos 3:10, retratando a mesma coisa, que não há um justo. Paul Washer ele tem uma frase que diz o seguinte: a cruz de Cristo não é uma amostra do quanto somos preciosos, mas sim do quanto somos depravados. Bom, acerca da depravação total, só queria complementar o que o irmão Claudine falou e inicialmente abordar uma perspectiva filosófica. Ali no tempo do Iluminismo, no auge do Iluminismo, surgiram várias perspectivas, várias visões acerca da natureza do homem. Só queria ressaltar 3, que mais se destacaram. Um deles foi Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, que para ele o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Temos também John Locke. Para ele entendia a ideia da tábula rasa. O que é isso? O homem nasce neutro, é como uma folha de papel em branco que depois vai escolher, vai definir o caminho que trilhará, certo ou errado. Temos também Thomas Hobbes, o autor do livro O Leviatã. Para ele, tem uma famosa frase dele: o homem é o lobo do próprio homem. Para ele, o estado de natureza é mau, o homem é mau. Ele tem um poder de violência ilimitado. E segundo a antropologia bíblica, Thomas Hobbes é o que mais chega perto, que mais se assemelha ao que a palavra de Deus ensina. Conforme vemos no livro de Salmos 51:5, é dito: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então a gente percebe que desde o nascedouro, desde até antes do ventre ali, já é pecador. O homem já tem essa herança do pecado, a maldade em si. Uma criança, ela nasce, não precisa ser ensinada a pecar, a mentir, a machucar os outros. Ela já nasce com essa configuração, certo? A configuração de fábrica.
E ela, na verdade, ela precisa ser educada, ser ensinada a fazer o correto, a escolher o correto, a não mentir, a não machucar ninguém, certo? E Gênesis 6:5 explica um pouco sobre isso, né? A visão do próprio Senhor, que ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente má. E no capítulo 8, verso 21, o Senhor fala de novo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Também vemos em Eclesiastes 7:29: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias, buscaram intrigas, né? Ali é o pecado de Adão e Eva. Eles nasceram com a imagem e semelhança de Deus, mas se corromperam. Então, esse se tornou o novo normal, a humanidade com sua mancha, sua enfermidade na alma. Então, depravação total significa que com a queda ali no pecado original, perdemos a comunhão com Deus, e a imagem e semelhança que tínhamos, ela ficou permanente, mas é deteriorada, corrompida. Vemos em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. O homem sem Deus, ele busca, ele é motivado, ele só vai atrás de satisfação própria, né? Age conforme ganância, orgulho, e tudo que possa lhe dar proveito, inclusive passando por cima do direito dos outros, né? Então, esse é o coração do homem, a imagem de Deus corrompida, deteriorada. A gente percebe que essa mancha na alma, o pecado, que é essa enfermidade, esse vírus, que passa de geração em geração, desde Adão e Eva, né? Essa maldição, todos nós temos. Não tem nenhum que não pecou, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, somos incapazes, por nós mesmos, de qualquer ação que possa nos salvar. Não desejamos, nem podemos retomar a comunhão com Deus por nós próprios, fazer algo que seja agradável ou proveitoso a Ele, se não for a graça regeneradora do Espírito Santo. Timothy Keller tem uma frase dele que diz, né, se pensarmos que não somos tão maus assim, a ideia da graça, ela nunca nos transformará. E José Mabessa também tem uma frase que ele diz, se você não crê na depravação total, então para você há áreas na sua mente e coração que realmente não precisam do sacrifício de Cristo. Então, por último, eu queria deixar um texto que foi a oração ali do publicano, a parábola de Lucas 18, que o Senhor Jesus está exemplificando uma oração correta, que foi a do publicano, e a oração incorreta, a do fariseu. Enquanto o fariseu diz, né, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele estava se vangloriando, se orgulhando e dizendo que não merecia punição, não merecia a ira de Deus, era santo. Enquanto o publicano, para ele orou, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, que a gente se aproxime em nossos corações, em nossos espíritos, a ser reconhecedores da obra de Cristo, que Ele nos salva, se não for a sua mão piedosa nos resgatando, nos chamando, assim como chamou por Lázaro, foi esse chamado, esse grito, Lázaro, vem para fora, que fez ele sair da servidão, sair da morte para a vida. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para todos nós, né? Que o Senhor nos resgatou da servidão, do príncipe deste século, para servirmos a Ele. E reconheçamos que não merecemos, reconheçamos que nosso pecado, a mancha na nossa alma, nos afasta cada vez mais de Deus. Somente o sangue de Cristo, somente a graça que pode nos reconciliar. Então era isso. Elucidamos um pouco do nosso tema. Se você discordar ou concordar, faz aqui um comentário. Traga a base bíblica também para reforçar o seu pensamento. Vai ser muito relevante para a gente entender, como vocês, nossos seguidores, que estão acompanhando aqui o nosso vídeo também, estão entendendo sobre o tema ou o seu pensamento sobre o tema, tá? Pronto. Então, à luz de tudo que foi dito por nós aqui, né, queria que ficasse na mente dos irmãos rejeitar essa teologia, esses evangelhos antropocêntricos, né, como a gente vê aí, teologia do coach, né, confirmação positiva, né, que põe o homem como a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, né, que
uns dizem que o homem está no centro do coração de Jesus, né? Então, quando a gente se conscientiza de onde a gente foi tirado, né, do lamaçal de pecado, de tudo aquilo que também a gente merecia, aí a gente pode valorizar mais a graça de Deus, o evangelho, que é puro e simples, a mensagem do Senhor Jesus, que Ele que pagou o preço, e o pagar o preço, todo aquele sofrimento teve um porquê, teve um propósito, né? Era para ser sobre nós, toda aquela a ignomínia, todo o sofrimento, a dor e a morte que ele passou foi por conta dos nossos pecados. Então, toda vez que a gente olhar a cruz, a mensagem da cruz, do evangelho, o que Cristo passou em nosso lugar, né, a gente realmente põe na consciência isso, o nosso pecado que levou a acontecer tudo aquilo. Isso é interessante que o Darlan trouxe. Eu li há um tempo atrás a respeito da crucificação de Cristo. E o pastor, não lembro qual foi o pastor agora que trouxe esse ponto, ele diz o seguinte, em algumas passagens no Novo Testamento, que retrata que o momento que Cristo estava na cruz se fez trevas, né, naquele momento. Houve grandes trevas, todo mundo viu isso, foi uma coisa notória para toda a região, a população da época. E aí, quando a gente volta um pouco mais para o Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, onde ressalta sobre as leis, a gente vê a versículos lá retratando que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se fez maldito por nós. E esse pastor, ele elucidou da seguinte maneira: no momento que Jesus estava se tornando ali maldito, mesmo não merecendo, por amor aos seus, para nos livrar dos nossos pecados, esse momento de trevas é um momento em que nosso Deus é um ser soberano, um ser que não compactua com o mal, não compactua com o errado, e um ser que não volta atrás de sua palavra. No momento que a sua palavra no Antigo Testamento diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Deus ele se aparta daquela pessoa. Naquele momento, Cristo clama, em algumas traduções, Deus meu, porque me abandonaste, outra, Abba Pai, meu Pai, porque me abandonaste. Então, naquele momento, Deus vira as costas para o seu filho. Isso pode até ser um pouco incompreensível a nossa racionalidade humana, mas Deus vira as costas para o seu filho, porque naquele momento ele se tornou maldito. Então, Deus ele não compactua com nada do que é errado fora daquele seu conceito da lei que já foi elucidado no Antigo Testamento. A gente já trouxe alguns exemplos aqui. E isso é importante a gente ter em mente, o tamanho da soberania de Deus, o tamanho da pureza de Deus, o tamanho de amor de Cristo. Naquele momento que ele mais precisou, teve seu pai se afastando dele, porque naquele momento ele se tornou impuro, ele tendo uma impureza que ele não merecia. Então ele morre naquele momento de uma forma assim imensurável de falar do tamanho da dor que ele estava sentindo. E quando você passa a ter isso em mente, você passa a entender que toda e qualquer ação que você comete é um pecado seu. Você fez coisas na sua mente boa hoje, você acha que estou super de boa, estou super salvo, estou divinamente bem com Deus, e amanhã você comete um erro, comete um pecado, você, eu já não posso mais me aproximar de Deus. E não é bem isso. Esse amor de Cristo, somente Ele conseguiu nos livrar dos nossos pecados, nos aproximar novamente de Deus, porque hoje Deus, através de Cristo, nos vê com essa pureza, né? Nos vê com essa pureza através do sangue de Cristo, daquela morte, daquilo que Ele passou na cruz por amor aos seus eleitos ali. E como o Darlan bem frisou, é importante a gente não se atentar a dizer, eu escolho Deus, Deus depende de mim para determinada coisa, eu sou precioso. Como diz aquela música, né? Somos mais raros do que ouro puro de Ofir. Mas se a gente for para o texto literal, Deus está dizendo que os homens são tão maus que ele vai acabar com todos ali naquele momento, que eles vão se tornar tão raros quanto o ouro puro de Ofir, porque vai ser difícil de se ver. Então, assim, eu creio que eu não quero ser esse ouro raro.
Eu acredito, eu não quero isso pra você também. Espero que você caia na misericórdia de Deus, que você reconheça Ele como seu único Senhor e Salvador, e que você depende dele pra tudo, que Ele não depende de você pra nada. Então é isso. A gente vai dar seguimento nas próximas semanas, lançar mais vídeos, certo? Já está saindo aí a resenha de um livro. E qualquer sugestão, qualquer pedido de tema, né? Indicar também pessoas para a gente conversar. A gente tem uma lista aí que a gente quer trazer nos próximos meses, né? A gente ainda está iniciando, mas a gente já tem certas pessoas para conversar temas variados, né? Vertentes teológicas até diferentes da nossa, justamente para ter uma conversa sadia, né? Amistosa, sobre o que ela acha das escrituras, né? A gente pergunta, responde. Então, eu recomendo vocês enviem temas, sugestões de assuntos para a gente tratar. Ah, não entendi esse ponto. Pode dizer, à luz dos versículos bíblicos, que a gente também pode explicar. Então, a gente espera aí mais contribuição de vocês. E o principal é levar essa mensagem adiante, né? Compartilhando aí com todo mundo que você puder. Isso é missão, isso é evangelização. E a gente espera isso, né? Contribuição de vocês nesse sentido. Cada um ajuda o outro. A gente, enquanto está trazendo conteúdo, a gente também está evoluindo, está crescendo espiritualmente, se aprofundando, e a gente espera isso de vocês também. Bom, pessoal, até mais. Até a próxima semana. Nosso próximo vídeo, hein? Valeu.